Saudações energéticas, missionários. Sejam bem-vindos ao podcast Understanding Your Assignment, compreendendo a tua missão. Contextualização. O podcast Understanding Your Assignment tem um propósito, ou melhor, é uma plataforma viva que traz histórias de moçambicanos que compreenderam a sua missão e que a vivem dia após dia. Nós queremos com essas histórias impulsionar e inspirar todo aquele jovem que olha para si e diz: meu Deus, eu não sei qual é a minha missão, eu não consigo descobrir-me por detrás dos cadernos, ou então estou a trabalhar, mas o meu trabalho não me traz paz, é algo do qual eu não me identifico. Você já se fez a pergunta? Tudo bem, eu tenho todas essas coisas ao meu redor, tenho todas essas condições, mas verdadeiramente, qual é o meu campo de ação? Qual é aquela coisa, aquela atividade que eu pratico e me traz paz e o sentimento de realização? Para o dia de hoje, nós trazemos uma conversa que tenho 100% de certeza que vai ser muito inspiradora. Para mim é todos os dias, não só por conhecer a história que vem por detrás do crescimento deste homem, que inspira não só pela força, mas pela consistência, resiliência e também pela mentalidade. Chamamos a todos, ou melhor, falamos deste, que é posso dizer que a cabeça ou o visionário por detrás da Williams Lab. Chamo-lhe Arthur Enéas Williams. Neco, Coach Neco. Fala, Neco. Olá, Alice. Deve estar a dizer: Alice fala muito, eu falo, é minha missão. Falar muito é minha missão. Deixa-me apresentar o portfólio do Neco. Fittest Man, eu acho que em português disse o homem mais apto, podes me corrigir. Fittest Man de Moçambique, 2021. Treinador de CrossFit, Level 2. Personal Trainer. Mentor de transformação pessoal. Consultor de nutrição. Alcançou este ano, acredito que chegamos às semifinais do Rebel Renegade Games na África do Sul. E, acima de tudo, como eu disse logo a princípio, é a visão ou visionário deste estúdio que transforma não só corpos, mas também mentes. Neco, mais uma vez, seja bem-vindo ao podcast Understanding Your Assignment. Fala-nos um bocadinho de ti. De onde é que tu vens? Quem és? Primeiro, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos, dependendo da hora que vão estar a assistir. Neco. Primeiro, gosto muito que me chamem por Neco. O nome de BI ficou mesmo no BI. Então é mesmo Neco. Quando descrevias, faltava ainda muita coisa, porque faltava talvez o mais importante, que foi a maneira como eu conheci a Alice. Na verdade, não conhecia a Alice, conhecia a Pitch. Então, faltava dizer treinador FIFA de futsal. Exatamente. Ok, então Futebol eu sou 5. exatamente isso. Sou treinador de futsal FIFA desde 2005. Comecei a dar treinos. Isso significa que faço 21 anos como treinador FIFA. Como treinador FIFA. Isso, já faço 21 anos. Exatamente isso. Para não te dizer que eu dei treinos há 23 anos atrás. Fala da minha idade. É isso mesmo. Então, dei treinos há 23 anos atrás. Neco, ok. Antes de chegarmos destes treinos, por favor, podes dizer a esta nação. Eu costumo geralmente dizer que eu, na minha altura, era uma das melhores guarda-redes que vocês poderiam encontrar. Estaria eu a mentir, por favor? Não, a Pitch é daquele tipo. Vocês sabem o que é que significa uma pessoa no desporto talentosa? Uau. Uma pessoa talentosa é uma pessoa louca. Uau. E Picha, Alice e Awaio eram esse tipo de pessoas. Aquelas pessoas que, se eu tivesse Alice num jogo, eu sabia ganhar o jogo. Porque num jogo de futsal, acho que todo mundo viu o que o Vozinha representou para Cabo Verde no Mundial, e está fresco. Então, o guarda-redes faz total diferença numa equipe, porque qualquer bola que vai à baliza e entra, e temos a certeza que qualquer bola que for, por mais difícil que seja, nós temos alguém seguro na nossa baliza, já nos dá força para nós aguentarmos o jogo todo. Isso é como tudo na vida. Então, a base sempre começa lá de baixo. É uma base que tem que sustentar. E a Pitch era dessas pessoas que, quando não vinha ao campo, era terrível. Só para vos
vos pôr mais ou menos a par, houve um jogo que a Picha teve que ir, a Alice teve que ir à baliza com Com gesso na mão. gesso, meu Deus! E era um jogo extremamente importante para nós. Qualificava-nos para a final e ela foi. Defendeu só com uma mão o jogo todo. Vocês podem ver esta pessoa aqui e não entenderem que era uma pessoa que caía no chão, era uma pessoa que saltava. E naquela altura nós ainda não punhamos aquelas joelheiras para proteger e tudo mais. Então, sim, Alice foi uma guarda-redes excelente. Infelizmente, durou muito pouco tempo, porque Alice sempre foi aquela pessoa sonhadora que fazia muita coisa. E Alice dançava. é por isso, Neco, desculpa cortar-te, que nós trazemos o Understanding Your Assignment, porque hoje eu sento e penso, e se eu tivesse apostado mesmo no futsal, onde é que eu estaria? Quais é que são os palcos que eu poderia ter experimentado, as experiências de vida, o networking que eu podia ter criado? E tu fizeste diferente. Tivemos aqui há pouco tempo a conversar e tu dizias, eu disse, não te esqueças que eu sou formada em Direito. E as pessoas não sabem. Às vezes nós olhamos, entramos para o Instagram, vemos-te em diferentes... Há pouco tempo eu vi que fizeste uma viagem ao Brasil, nós vamos falar sobre isso, mas também associado ao mundo fitness. Eu quero que tu dês a conhecer como é que foi esse teu trajeto. O menino que estudou no arco-íris, que comia comigo cadbury. Hoje já não comes cadbury, certamente, não sei, porque o teu mindset mudou para depois treinador da FIFA, depois parar um bocadinho, 4 anos, 4, 5, independentemente do tempo que tiver levado, direito, para te reencontrares a transformares corpos, mentes, emoções. Como é que foi este teu trajeto, Neco? É um trajeto, eu vou tentar resumir, muito longo. E assim, Alice disse muito bem. Eu começo muito pequeno, 8 anos a jogar futebol, 6, 7, 8 anos a jogar futebol no campo da Universidade de Direito. Foi o primeiro campo que eu comecei a jogar futsal. Meu irmão levava-me, eu ia, ele era mais velho, eu entrava sempre na equipe dele. Comecei a apaixonar-me por futsal aí mesmo. Curiosamente, um dia eu no portão de casa passa um moço, já falecido, o GG, e leva-me para ir treinar. Eu estava mesmo a brincar em frente de casa. Ele, olha, tens boa altura, vamos lá treinar. E no portão de casa eu fui. Fomos para a académica, chegamos lá e no primeiro dia de treino começamos a treinar basquete e eu fiquei naquela equipe. Daquela equipe, passa algum tempo, fazemos um torneio de mini basquete, a nossa equipe chamava-se Andorinhas. E ficamos em primeiro lugar, não, ficamos em segundo lugar, porque a equipe que ficou em primeiro lugar, eu me lembro que era do Walter, do Celso Manave, que era uma equipe do Machaquene. Então essa equipe era muito forte, foi a equipe que ficou em primeiro, nós ficamos em segundo. E daí para frente foi fazendo basquete, futebol ficou para segundo plano. Fui fazendo os iniciados, fui fazendo juvenis. Só que quando chega a altura de eu fazer o escalão de júniores, o primeiro ano de júniores, isso é o quê? 16 anos, 17 anos, não, minto, era juvenis, porque eu tinha 15 por aí, eu estava estudando no Arco-Íris. E as escolas privadas naquela altura tinham uma componente muito forte do futsal. E é assim, eles eram muito estruturados, tinham equipes desde o sub-8, 10, 12, 14. E nos campeonatos com Exatamente seriedade. isso. Então, para mim, aquilo foi uma coisa nova quando eu vou para o Arco-Íris. Estava a vir de uma escola do Estado, que era a Pulana, se não estou em erro, saio da Pulana para o Arco-Íris. Para mim, aquilo foi uma coisa nova. E lá fui experimentar o futsal. E destaquei-me naquele primeiro ano. O Mr. Inácio chamam para ir jogar na padaria Ziz, só que eu acabo não indo jogar lá, vou jogar numa equipe que era a Papelaria Waka. E assim começa o Neco com 15, 16 anos a jogar futebol federado. Nesse mesmo ano coincide que nesta equipe conheço o Stam. O Stam viu-me ali e começa a conversar comigo.
Nessa onda de coincidências, o treinador da equipe de sub-12 era o meu irmão mais velho, que eu chamei ele lá e ele dava treinos. E o meu irmão mais velho deixa de dar treinos a uma equipe de sub-12, a equipe fica sem treinador. Eu, com 16 anos, sim, acabo já ficando somos, ok. treinador dessa equipe de sub-12. E comecei a apaixonar-me aí mesmo por dar treinos, porque comecei a descobrir que sentia mais prazer a ensinar os outros do Do que que a jogar. jogar. Ok. E aos 16 anos, aos 17, 18 é quando o Stam convence-me a dar treinos a uma equipe que era dele, que era a equipe que a Alice estava. A equipe feminina da Escola Secundária Josina Machel. Nós não perdíamos nenhum Desculpa, ela está a ser campeonato. politicamente correta porque não quer dizer um nome que se chamava Ameldas. Ok? A equipe chamava-se Ameldas. Ameldas, oh E my era God. uma equipe na qual eu tenho que dizer que moldou-me. Ok. Moldou-me por dois fatores. Primeiro, porque o Stam já tinha uma disciplina naquela equipe extremamente bonita e interessante. E, segundo, porque tinha também uma alegria e um espírito de comunidade. Então as pessoas pensam que o espírito de comunidade vem de hoje. Não, eu aprendi naquela altura. Ok. Aquelas miúdas podiam ter grupinhos dentro de um grupo, mas era daquele tipo de grupo que ninguém nos toca, mas entre nós vamos nos pôr Vamos, facas. exatamente. Mas por fora ninguém vai nos tocar. E vocês eram assim. E era uma equipe muito resiliente, muito esforçada. Não era das equipes mais talentosas, mas era das equipes que mais aprendia e mais gostava de ter compromissos com aquilo que era o desporto. Eu lembro-me que nessa altura, quando existe esta transição do coach Stam para o coach Neco, até o nosso estilo de treino mudou. Aí, e sabes, quando eu começo a pensar na tua trajetória, esta questão, eu não vou falar do CrossFit per se, mas é da resiliência por meio do desporto, já existia em ti. Porque, sinceramente, o tipo de treinos que nós tínhamos eram hardcore, não eram para qualquer pessoa. É aí onde, por isso é que eu digo que é aí onde vem a transição, porque eu desde cedo comecei a acreditar que o corpo e a mente só vão desenvolver e continuar ativos se nós fisicamente estivermos bem. Bem, Existe um princípio que nós ignoramos muitas vezes, que é o nosso corpo foi feito para correr distâncias longas, ok? E fazer exercícios pesados. Por que eu digo isso? Sim, porque nós temos que começar a perceber: quem não caçava, não comia. Isto é a regra divina, ok? E muitas das vezes nós ignoramos uma coisa que Deus pôs em nós. Eu não sou das pessoas mais religiosas, mas sou a pessoa que respeito muito e comecei a perceber sinais. a Gênesis, o E início. exatamente isso. Então, o que vai acontecer? É que nós ignoramos que Deus fez uma estrutura que ganha músculos, pôs-nos à disposição mandioca, batata doce e carne. Eles dizem. E ele disse: fã. Então, nós tínhamos que acordar, fazer caminhadas grandes ou para plantar, porque esta terra já não era fértil, temos que nos deslocar, tínhamos que correr para perseguir os animais e tínhamos que ter força para uma lança ou para espetar e carregar aquilo até de volta à aldeia e alimentar os outros. Então, a partir desse ponto, eu já percebia lá que se nós estivermos fisicamente, nós ganhamos vantagem sobre o outro. Vocês não eram tecnicamente apuradas das melhores porque eram ditas fofinhas da cidade e jogavam com miúdas de 11 que tecnicamente eram espetaculares. Começámos por perder 12, 10, mas no fim dos campeonatos sempre acabávamos no top 2 ou 1. Então eu comecei a perceber naquela altura que se nós estivermos bem fisicamente, nós conseguimos aguentar os desafios. Até porque, se nós formos analisar, o que acontece nos tropas? Os tropas são submetidos a esforço, fadiga, para eles começarem continuar a raciocinar melhor, mesmo em estádios de fadiga extrema. Isso significa o quê? Que nossa mente é treinável e quanto mais fisicamente preparados, mais raciocínio rápido nós teremos. Tanto que está provado cientificamente que a demência começa quando tu começas a perder músculo. É simples quanto isso. Então, já naquela altura eu comecei a perceber isso e os meus treinos sempre incidiram na parte física. E foi lá do futsal
Naquela altura eu depois comecei a ser híbrido, era futsal, basquete, futsal, basquete, futsal, basquete. Fiquei treinador de mini basquete na altura, depois de iniciados de basquete. Houve uma altura que eu fazia dava treinos de futsal, dava treinos de basquete. Mas depois volto ao futsal e de lá fui caminhando com isso. Ok. Então, Desculpa, Ana, quando é que depois, não sei se existiu algum momento nesta transição, treinos, porque a tua vida nunca foi só treinos, depois teve a faculdade, Direito. Estava associado a este momento? Como é que tu fazias? Como é que a educação depois tornou-se, posso dizer, a tua prioridade? Porque acho que tiveste um break. Não sei se eu estaria enganada. permita-me primeiro começar por dizer isso. A criança não pode decidir nada. Os pais é que devem decidir. Até chegarmos à maioridade, nós não temos discernimento para fazer as escolhas melhores. Até porque os pais já viveram, já sabem algumas coisas. Porém, nós temos uma situação. E que situação é essa? É que existe a novidade que a geração dos meus pais, os meus pais têm 70 e tal anos, os meus pais não conseguiram acompanhar a dinâmica do mercado. Certo. O que não é a mesma coisa hoje. As pessoas têm sonhos. E esses sonhos é preciso nós percebermos sinais. Por exemplo, a arte lá fora, se uma criança diz eu quero ser artista, os pais vê se a pessoa tem talento, procuram pessoas Capacitadas para ver isso e ajudam nessa formação até para estudarem o próprio marketing dentro daquilo que é a arte. Ok. Então, onde é que eu quero chegar com isto? É que, como a Alice disse, eu desde cedo sempre estive inserido no desporto, mas sempre cresci como todos os outros a dizer: isso não vai te dar dinheiro, jogar futebol vai te partir perna, vai ficar pobre, vai ficar desgraçado. E foi o que eu cresci a ouvir da minha mãe, do meu pai, até dos meus irmãos, que também foram bons atletas, mas em algum momento pararam por completo. O que acontece é que o meu pai sempre foi daquela pessoa que disse, não era rico, não era uma pessoa de posses, é um técnico de medicina, mas sempre se esforçaram. E disse logo, acabaste 12ª, não tenta concorrer, vamos te pagar a universidade para tu entrares. E lá fui. Fiz o primeiro ano, mas havia exigências para desporto, senhor. Você agora vai ficar 4 anos, exatamente como os meus irmãos fizeram. Você vai ficar 4 anos, mas não queremos gastar nosso dinheiro tu a fazeres desporto. Acabou. Daqui a 4 anos, com tua formação, que é o que todos os pais dizem, com teu canudo, vais fazer o que tu quiseres. Mas primeiro, garanta que tens uma formação. E aí comecei a bater na cabeça porque eu sentia-me vivo com aquilo. E é o que as pessoas têm que entender de uma vez por todas. Cada um tem o seu propósito de vida. Desculpa cortar-te, quando dizes sentias-te vivo com aquilo, é o desporto. O desporto. Okay. É assim, a adrenalina de eu dormir um dia para acordar o dia seguinte motivado era eu saber que vou montar o treino. E aquilo já deixava-me excited. Ei, Neco, ok, vou montar um treino. O treino da manhã eu tenho um jogo. Então como é que eu ponho esta defesa? Lá ia na internet, investigava, estudava e percebia, ok, esta pessoa aqui não chuta, ok. A Nocil é uma pessoa que jogava handball, corre muito, salta um pouco, faz isto. A Erna joga assim. Então são coisas que tu vais pensando constantemente e aquilo põe a minha mente a funcionar. Quando me dizem corta isso, eu parei. Foi na altura que eu desligo-me do futebol. Mas só durou 2 ou 3 semanas. O desligamento. O desligamento. Por quê? Porque, por ironia... foram 2 meses. Por ironia do destino, quando eu entro na Politécnica, eu havia mesmo parado de desporto. Mas nesse período de 1, 2, 3 meses, eu recebo uma chamada. De uma atleta chamada Nádia, essa memória não me trai. Se não foi a Nádia, foi uma outra que já tinha jogado futebol comigo, diz, olha, coach, nós estamos a pensar em fazer uma equipe aqui na Politécnica, mas não temos treinador. Sendo que tu estás a estudar aqui, podias ser nosso treinador. Eu no início disse, eu não posso, que tenho um compromisso que não posso. Ok. Mas no meio disso tudo, volto a receber uma chamada do mestre Hélio, que era o diretor, e é até hoje,
do Clube de Esportes da Politécnica. Ah, bom dia, falo com o Inés. Eu sim, tenho uma reunião marcada comigo. Ah, onde é que é? Aí ela explica e eu lá vou sem saber o que era. Ela, olha, ah, temos uma proposta, ficas treinador da equipa e nós damos-te uma bolsa parcial. Uau! Aí as coisas começaram a mudar. E sabes, não há melhor coisa do que tu dizeres, eu sou um pouco assim, de julgar as coisas às vezes. E eu cheguei e disse, não, eu vou abraçar isso. Eu disse, ok, fechado. E ele disse, olha, vai levar um tempo, não é logo, porque isto tem um trâmite para seguir, etc, etc, etc. E eu cheguei, pus aquilo. Meus pais não acreditaram. Mas eu começo logo a trabalhar com a equipe. E logo no primeiro campeonato, nós ficamos em segundo. E a universidade, em vez de me dar uma bolsa parcial, deu-me uma bolsa completa. Completa. Ou seja, eu não pagava nada para estudar. Meu pai só teve que pagar os primeiros 2, 3 meses. Depois disso, Por conta daquilo que em algum momento toda exatamente a isso. gente que mais, naquela altura, mais importava para si, não acreditava que traria benefício. Exatamente isso. Então, este é o primeiro ponto. É que eu, todo mundo a dizer que o desporto não ia me dar nada, o desporto deu uma primeira coisa, que era Uma bolsa exatamente uma gratuita bolsa. numa das maiores faculdades de Moçambique. Exatamente, naquela altura a Universidade da Politécnica Antigo ISPO estava mesmo em alta. Credenciada. Então, Neco, deixa-me só primeiro endereçar, porque aqui tu estás a pegar, na verdade, falaste em tantas palavras muito impulsionadoras. Missionário, eu preciso que vocês prestem atenção ao que o Neco está aqui a dizer. No momento em que o sonho vos vem à cabeça ou ao coração, que vocês sentem uma chama muito forte a queimar dentro de vocês por uma atividade, seja arte, seja desporto, o que for, não permitam que alguém vos faça desacreditar deste sonho. É verdade, e eu gosto muito, Neco, porque em momento algum o teu posicionamento nunca foi de vou desrespeitar os meus pais, porque nós precisamos aprender a respeitar aquela que é a hierarquia que nos foi concedida pelo Altíssimo, vamos assim dizer. Mas acima de tudo, não deixar de acreditar naquilo que o seu coração queima, naquela chama. Neco, over to you. bom, e é exatamente isso que naquela altura eu começo a perceber, porque naquele momento eu digo, olha, é uma oportunidade de eu seguir e fazer 2 em 1. 2 em 1 é aquilo que os meus pais querem, mas também sem perder aquilo que Sim. eu quero. Mas hoje eu tenho algo para me apegar e dizer que isto está a dar-me alguma coisa. E assim foram os 5 anos que eu levei na Politécnica a fazer curso. Curiosamente, até hoje estou há mais de 10, 12, 14 anos na Politécnica a trabalhar até hoje. Já não é Como muito. coach? Não, hoje eu estou como coordenador desportivo da Universidade da Politécnica. Eu tenho o diretor e eu estou como coordenador, faço a coordenação nós só temos basquete no momento, faço a coordenação das equipes de basquete. Agora vamos começar alguns campeonatos, então acabei ficando por lá. E que para mim também foi mais uma escola sobre gestão, porque a Universidade da Politécnica no clube, eu acho que passei a estudar mais gestão desportiva Ok. na prática do que o próprio direito, porque eu passava a maior parte com o mestre Hélio, que para mim é uma pessoa que eu respeito muito e ensinou-me muito, é uma pessoa que falamos até hoje, dá-me vários conselhos. Então, acontece isto. Quando termino, e na verdade quando termino não, minto, quando começo a fazer o estágio obrigatório para o fim do curso, eu vou estagiar em alguns sítios. E houve algo que me desmotivou no direito. Por quê? Porque uma das questões, eu não fiz direito obrigado, não. Eu fiz direito por paixão, mas aquela paixão também, mas era a segunda paixão. Era a segunda. Na verdade, terceira, porque a segunda era ser polícia. E pronto. E o que acontecia? É que eu tinha aquele sonho das séries, das ficções norte-americanas, de ir ao julgamento e ficar lá numa discussão de causa, a parte contra a parte, e ficarmos ali. Só que eu começo a descobrir que o nosso país não está assim. Primeiro porque os casos criminais não são tão assim, não são muitos. Depois tu tens, a maior é roubo,
galinha, roubou isto. Depois comecei a descobrir que a presunção de inocência não é respeitada neste país. Depois comecei a perceber que a Biscórpio também não é respeitada. Comecei a perceber um monte de coisas que não funcionam como deveria de funcionar. E aquilo rompeu-me porque eu me considero uma pessoa íntegra, considero-me uma pessoa que gosta de seguir as coisas como são e vi que ia ficar frustrado naquela profissão. E isso é que me fez. A área fiscal é uma área bonita, mas é uma área que não me dá paixão nenhuma. E aquilo fez-me desistir na altura. E é aqui onde existe mais uma vez uma transição. Porque neste período eu começo a trabalhar para uma firma de advogados, ao mesmo tempo começo a trabalhar na clínica que os meus pais trabalhavam. Ok. E Clínica, consultório de advogados. Ok, please, explica-nos. Eu estou curiosa em entender como é que tu ias vestindo aquelas gravatas, aqueles fatos, aquilo não te incomodava. esta é a parte interessante. 90% das pessoas me conhecem de calções e camiseta quase todo momento. Sim. Mas o Neco tem uns momentos que veste de forma formal. Gostar? Não, não gosta. Põe, porque o Neco percebe que tem que respeitar A ambientes ocasião e ocasiões. demanda. Até porque eu sou aquele tipo de pessoa que quando está num casamento e vê uma pessoa de sapatilhas fica... Respeitem os noivos, por favor. Os noivos investiram na cerimônia, os noivos investiram no buffet, os noivos investiram na equipe de fotografia. Epá, e fica mal para a fotografia uma pessoa de uma camiseta normal, uma sapatilha, num evento sério como esse, a não ser que o dress code fosse informal ou formal. Epá, aí sim, respeita-se. Então, pronto, foi um período chato porque eu não gosto de andar com essa roupa, mas punha. Clínica, os meus pais são pessoas que abriram clínica privada muito cedo e sempre tiveram um conceito de uma clínica, mas que não tivesse custos de clínica. Porque na altura só tínhamos muito poucos hospitais privados e o atendimento público era complicado Deixa eu como é desejar, sim. até hoje. Então, toda a minha vida sempre dei uma mão nas clínicas, farmácias dos meus pais. Então, é um negócio que eu conheço de olhos fechados porque foi a minha vida. Mas não é a minha paixão e nunca foi. Ok, nós estivemos aqui a conversar, então, acreditas que, porque nós falamos em algum momento na nossa conversa em off, que embora tu não estejas hoje a trabalhar na área jurídica, fez a diferença ou faz a diferença como um gestor de negócio próprio, conhecer leis. Então, não há de ter necessariamente sido uma perda de tempo. A educação traz sempre o seu valor adicional. Agora que falas da clínica, eu estou a imaginar que até para o negócio que geres hoje faz alguma diferença. Bom, aí voltaste a tocar num ponto e era a parte onde eu ia dizer. Ok. Não entendam isto como seguir os seus sonhos como um incentivo a não fazer ensino superior, não. Ok? Entendam sempre que fazer qualquer formação, e até porque depois vão perceber porque que eu digo isto, agrega valor. Ok? Todo mundo deve estudar o máximo que puder. Quando se diz que conhecimento não ocupa, é uma realidade. E conhecimento é liberdade. Liberta-nos. Isto em todos os níveis, conhecimento. Conhecer a Bíblia é uma coisa que nos liberta. Conhecer as leis é uma coisa que nos liberta, porque vais te apanhar em situações de coisas tão simples, mas que as pessoas vão conseguir fazer passar por ridículo porque tu não conheces as leis. E isso a todos os níveis. Então, respondendo diretamente à tua pergunta, não foi uma perda de tempo. Foi uma coisa que eu hoje super agradeço, porque realmente ajuda-me em N situações. Desde a constituição da empresa, eu não ter que procurar isto, aquilo, e um monte de procedimentos, claramente, que depois tive equipes que tiveram a trabalhar para mim, mas não era uma questão de virem. E por quê? Porque, principalmente aqui em África, e isso é um conselho que eu dou a todos, não façam negócios que vocês não entendam. Negócio em África, tu tens que saber fazer. Porque nós africanos temos um problema gravíssimo, que é o nosso patrão, o dono do negócio, deixa-nos à frente, a nossa primeira intenção é roubar. A nossa primeira intenção, nós somos campeões em ficar doentes para faltar. Nós
uma sexta, sábado, domingo, fim de semana longo. Quer dizer, eu acho que naturalizaram todos aqueles memes. Vamos lá faltar nenhum boss zanga para sempre. E as pessoas publicam aquilo na piada. E eu também rio, Sim. é piada, mas eu não acho divertido, porque nós precisamos de No trabalhar. final, acho que as pessoas não acabam não olhando aquela que é a figura total. Tudo bem, o mercado vai ficar parado, mas isso tem um impacto na receita do final do mês. E se tem um impacto na receita do final do mês, certamente famílias vão deixar de comer. E se famílias deixam de comer, significa que os supermercados não estão a receber os clientes na qualidade ou naquilo que é o nível de entradas e saídas. Logo, tu tens uma economia de mercado que fica quebrantada por causa de um dia de falta. É exatamente isso, na mosca. Então, sim, ter trabalhado com os meus pais ensinou-me principalmente esta parte de que negócio. Tu tens que saber do que fazes, porque se não estivessem médicos para trabalhar, os meus pais acordavam no fim de semana longo, sentavam. Se faltasse recepcionista, meus pais ligavam para os... Somos 3 rapazes, na altura minha irmã ainda era muito bebê. Íamos ficar, um fazia limpeza, o outro ficava na farmácia, o outro ficava na recepção. E minha mãe podia ficar a fazer toda a aula de enfermagem e meu pai ficava a fazer as consultas, já era de laboratório, uma e outra vez. Aí não tens como, dependias mesmo. Mas o que eu estou a dizer é que aprendi desde muito cedo, e tanto que 99,9% das pessoas não sabe, apesar de ter o meu nome na minha marca, não sabe que eu sou dono da The Williams Lab. E é assim, eu sou o único dono da The Williams Lab, mas as pessoas confundem porque eu estou a dar aulas quase sempre. É assim, minha paixão é ser treinador. A minha paixão não é ser gestor do negócio. Ser dono do negócio resolve-me um problema, a fome. Não me resolve aquilo que é exatamente a minha paixão. Minha paixão é dar treino. Eu durmo e acordo para dar treino. É isso que me faz pulsar na vida. Quando falas do dar treino, é sobre a transformação física ou sobre a passagem de conhecimento? É muito mais do que isso. Dar treino é salvar vidas. Ok? Por que é salvar vidas? Eu, infelizmente, ou felizmente, estou rodeado de médicos. Meu irmão é farmacêutico, minha mãe técnica de medicina, meu pai técnico de medicina. E às vezes na vida, quando tu pensas que vai fugir, eu jurava, tens relação com uma pessoa que é médica. Então, é tudo na vida vai de encontro com Saúde. isso. Então, tu paras e começas a processar, mas depois tu descobres que, bem, isto aqui está ligado na vida. E o que é salvar vidas? Alice, sabes qual são a maior causa de morte nos idosos? Quedas. E sabes por que essas quedas ocorrem? Falta de força. E sabes por que esta falta de força existe? Porque à medida que tu vais envelhecendo, primeiro, se tu tens, exatamente, perda de músculos, mas se tu tens um caminho onde tem um degrau e tens um caminho onde tem uma rampa, as pessoas começam a escolher a rampa. Sim, E automaticamente parece mais fácil, mas as pessoas deixam de pôr a perna para subir, descer, subir, descer, subir, descer. Ok? O sentar no sofá começam a sentar mais tempo, porque já temos mais filhos ou mais netos. Alice, vai buscar um copo d'água. Então aquela pessoa deixa de sentar e levantar, que aquilo é um agachamento. Nem vou só por aí. Imagina hoje, com as facilidades que a tecnologia traz-nos. Antes, falaste bem no início, se tu quisesses comer, tinhas que ir caçar. Hoje em dia já não. Eu pego o meu telefone, ligo para um delivery, estou sentada 10 horas a assistir Netflix, a assistir a televisão, ou melhor, a assistir o podcast Understanding Your Assignment, porque temos conteúdo para ser feito. Estou sentada, pego no telefone, ligo, olha, quero uma pizza, quero seja lá o que for, e tenho aquilo que eu pedi. Até as roupas que nós comprávamos, saíamos. Mas antes disso, para as roupas, tu tens 2 pontos nisso. No pedido, tens o primeiro problema é que deixas de ir caçar, que é o teu próprio corpo, e depois tens o segundo problema, que é a comida que te vem, é uma comida processada. Então tens 2 problemas só, não? Ok. Uau. Não é que tu estás a viver a tua missão quando tu acordas todos os dias, quando tu dizes a minha paixão. 100%. Não, há dias eu publiquei na minha rede social, no Instagram, um vídeo a dar treino. Eu dizia, não há melhor coisa do que acordar todos os dias
e dizer que estou a trabalhar, porque eu não sinto que isto é um trabalho. Sinceramente, eu rio, divirto. Vocês não sabem qual é a piada de chegar ao fim do mês, vocês verem a vossa conta bancária com alguns zeros ali, e tu dizeres, mas Deus, Quando tu falas de zeros, são os negativos, não os nada, os positivos, nem posso ser ingrato. E chegar e dizer, Deus, por que tu foste tão bondoso comigo? Será que outras pessoas não têm direito de viver isto? Porque eu não sinto que estou a trabalhar. Para mim isto é uma brincadeira todos os dias. Chegar, bom dia pessoal, hoje vamos fazer isto, isto, isto. Eu não sinto que estou a trabalhar. Mas no fim das contas eu digo, pronto, é isto que realmente eu gosto. Então fica muito mais fácil a interação com os meus clientes. E eu já nem te chamo de clientes porque passam a ser todos meus amigos. Até os que hoje não treinam comigo são meus amigos. Tenho pessoas que por algum motivo deixaram de treinar pela distância. Outros mudaram-se de cidade, de país. E temos uma boa relação até hoje. Então eu volto a dizer, sinto claramente que estou na minha missão, porque estou todos os dias a salvar vidas. Eu tenho pessoas aqui que tiveram cancros, tenho pessoas que são hipertensas, tenho pessoas com diabetes, tenho pessoas com N enfermidades. Eu digo outra coisa. Existe uma coisa... Deixa só adicionar algo no testemunho, mas não percas o teu fio. A nossa próxima convidada, porque já esquematizamos tudo, ela disse-nos que, primeiro, é uma figura que Moçambique admirou, admira, e teve a oportunidade de pisar solos e solos a nível internacional, mas ela disse algo que para mim foi muito profundo. Ela disse, Alice, aos 40 anos, o Neco ajudou-me a transformar a minha vida. Como é que tu te sentes quando tu tens testemunhos destes? Falaste de pessoas que tinham cancro, diabéticos, pessoas que, por certa... Eu não gosto muito de usar essa expressão diabéticos, dá a impressão que é a condição definitiva da pessoa, mas pessoas que padecem de diabetes, e uma mulher que, na sua fase dos 40 anos, porque 40 anos de experiência, de jornada de vida, não é pouco. E principalmente quando tu consegues alcançar aquilo que a maior parte dos jovens da tua sociedade acreditam que é o ápice, que é ela alcançou. Mas ela hoje vir te dizer, apesar de todas as conquistas no passado, esta pessoa ajudou-me a alcançar a mim, conhecer-me. Como é que tu decides, Conta? Assim, eu sinto-me normal. Isso é a mesma coisa que eu digo todos os dias. A grandiosidade, normalmente quem vê é a pessoa que sente a transformação, não sou eu. Eu estou a fazer o meu normal. Eu sou eu todos os dias e não escolho para quem estou a ser. E é curioso porque esta pessoa tivemos uma fricção no primeiro dia. A pessoa chegou e nesse primeiro dia chegou atrasada. Tinha a minha aula, estava obesa, tinha uns bons quilos a mais. E chegou, atrasada a minha aula, eu estava a resolver assuntos muito sérios. Desculpa, minha aula começa às 5 horas pontualmente, são 5:03, não A vais porta entrar tá na minha fechada. aula. E não entrou. A pessoa na altura não entendeu. Mas quem tu pensas que é? É assim a regra. Por quê? Porque há uma coisa, eu não olho para quem tu és. Para mim são todos iguais. O meu trabalhador treina comigo. Mas quando o meu trabalhador está a treinar comigo, é meu cliente. Naquele momento em que está a fazer a aula, eu não vou dizer, Tony, vai me buscar isto ou vai fazer aquela altura. Ele é cliente igual a todos os outros. E merece merece o respeito, ainda que mereça quando está a trabalhar, naquele momento, sim. a atenção é igual e ele é igual a todos os clientes que eu tenho aqui. E é isso que as pessoas têm que perceber. Então, isto foi uma das coisas que a pessoa percebeu primeiro, que eu o que tenho para dar é genuíno e é isso que eu vou te dar. Aqui tu tens de ser uma pessoa que vais te despir de quem és, do que és, do teu status. Aqui não existe... Deixa-me adicionar. E dos teus medos. Também dos teus medos. Isso sem dúvidas. Que ainda estou a tentar convencer a Alice para vir. E espero que ela consiga vir durante uma semana. Então, basicamente, as transformações eu não chego a ver. As pessoas é que sentem. Eu não consigo dizer, não, eu fiz isto, eu fiz aquilo. E nem gosto disso. Eu gosto... É engraçado, às vezes eu até posso publicar, mas eu não publicar só para dizer, alô, eu estou aqui. Mas eu não gosto quando as pessoas publicam antes e depois. Porque o antes de depois é muito enganador. Uma decepção amorosa pode fazer emagrecer 20 quilos. E tu dizer, já é um treino.
Uma condição de saúde pode fazer emagrecer. Existe muita coisa. Há momentos que nós estamos focados e há momentos que nós não estamos focados na vida. Cortisol é uma hormona de stress que pode te pôr mal. E muita gente ou não consegue ganhar peso ou perder peso. Então, muitas das vezes, nós não vamos entender algumas coisas e é importante nós sabermos isso. Então, o transformar vidas é uma coisa que eu não consigo vangloriar-me e dizer, uau, eu consegui isto, porque eu não vejo isso acontecer. Deixa captar esta palavra que eu achei muito interessante e impulsionadora e quero partilhar para a reflexão de todos os missionários que estão a acompanhar conosco, né? O missionário não é religioso. Muita gente pergunta, mas por que missionário, religião? Não. Ahm, Todos nós nascemos com uma missão e é por isso que nós acreditamos que queremos e vamos criar uma comunidade de nome missionários. Eu lembro-me que quando eu e o Keith estivemos a desenhar esta terminologia missionários, ele começou a bater comigo, não, 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 porque isto é muito religião. E um dos coaches que eu tenho para a estruturação do programa disse, não, quem for ouvir missionário vai pegar nesta terminologia e vai atirar, porque já tem um conceito anterior. Eu disse, não, quem se identificar como homem, mulher, de missão, vai se identificar. Então, quero pegar nesta deixa aqui que tu trouxeste. O verdadeiro missionário, na verdade, não busca a vanglória. O verdadeiro missionário vangloria-se por viver a sua missão no dia a dia. E a transformação que ele vai criando ao seu redor é consequência dessa experiência individual. Posso dizer isto? Não, eu super concordo. Ok. Eu super concordo e todos, é assim, eu aprendo a cada conversa que eu tenho, acredita. E quando eu digo que eu aprendo a cada conversa que eu tenho, a cada treino que eu dou, e principalmente o treino no fim, conversamos, é que Ah, sim. muita gente não percebe realmente a sua missão. E às vezes ficamos a tirar lágrimas todos os dias. Ah, Numa conversa, alguém me dizia: estou cansado de ser super-woman, Ok. porque tenho que resolver tudo sozinha. E eu ficava tipo: respira. Indiretamente eu digo, inspiraste a pessoa X e hoje faz isto. E a pessoa hoje não vai. Eu estou a pegar nisso que falamos agora de vangloriar. E a pessoa hoje está a ser uma pessoa, está a seguir os teus passos, só não consegue assumir. E tu não tens que querer que as pessoas cheguem e digam, a pessoa X É me que. inspirou a fazer isso. Mas Ok, tu não vais vai. reconhecer. Yeah. Ok? Eu consigo reconhecer as pessoas que fazem determinada coisa porque eu comecei alguma coisa. Porque alguém tem que dar um passo. Alguém tem que dar um passo. E depois as pessoas vão, mas nós somos seres humanos. E eu volto a dizer, eu não sou religioso, mas eu sou uma pessoa que bebo muito daquilo que é a Bíblia. Porque tanto a Bíblia quanto o Alcorão, porque ali tem experiências de vida que vão te desbloquear coisas na vida que tu nem vais perceber. E é ali, é que nem um livro de experiência de anos e anos. Então, às vezes nós perdemos tempo a procurar respostas que nós podemos ir ler e encontrar lá. É, por que que eu pego isto? Pego isto porque eu vou te pôr um exemplo diferente. Quando eu migro para começar esta vida. É aí que eu queria chegar. Quando é que se rompeu? Exatamente isso. Na fase em que eu estava a estagiar no escritório de advogados, etc, etc, e também estava a trabalhar com meu pai, acontece-me uma coisa. É que eu viajo na altura e nessa viagem que eu faço para uma formação, quando volto, não, minto, eu preciso de recomeçar esta história. O que acontece é que eu num dia recebo uma chamada de um amigo. E esse amigo era do futebol, chama-se Fahim Mohamed. O Fahim liga-me, jogou futebol comigo um pouco, viu-me como treinador na Universidade da Politécnica e tinha aquela parte de ver os meus treinos individuais. Eu filmava muito o meu treino de condicionamento físico no meu quintal de casa, isso, na praia, etc. E filmava muito essas coisas. E ele viu aquilo. Ele liga-me. Neco, tudo bem? Eu, tudo. E aí, 2018. Este foi o ano da minha mudança.
2018, antes disso eu também já treinava no ginásio, eu treinei na altura com o El Puto, treinei com uma amiga chamada Jéssica, com a Daisy, com a Soraya, e essas pessoas acabaram, comecei a ter gosto de transformar corpos dessas pessoas. O El Puto nem tanto, era mesmo minha dupla de treino, mas todos os outros, alguns tinham peso a mais, comecei a ganhar gosto por transformação, mas não fazia aquilo por profissão. E nessa altura eu já tinha começado a fazer cursos de musculação. Comecei a fazer os cursos de musculação e tudo mais. Recebo uma chamada do Faim. "Epa, Neco, eu vejo tua rede, falas muito de alimentação, falas muito de transformação, brincas com teu corpo, aumentas peso, diminuis. Já pensaste em dar treinos no ginásio?" Eu, Faim, não brinca comigo. Não, não queres ser instrutor do ginásio dos meus Faim. Estás-me a ver bem. E é importante, exatamente isto. É muito importante eu frisar isto. Porque vergonha é uma coisa que vai nos pôr longe do nosso propósito. Vergonha. E eu isto gosto de deixar extremamente saliente. Quando eu ouvi instrutor, a minha concepção era: o Neco vai acordar, vai ficar. Poxa, eu conheci tanta gente nesta vida. Para eu acabar no ginásio, bom dia, vou te dar treino. Eu tive vergonha. Quando eu ouvi isso, eu tive vergonha. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Eu vou fazer? Não. E lá desliguei a chamada a dizer que não. Ele volta a me ligar 3 dias depois. Neco, vem lá até o ginásio, nós estamos a acabar de montar o ginásio. Vens conversar comigo, vem ver e vem conversar comigo. Pá, e eu não queria ir, só que coincide que eu tenho uma discussão um pouco feia com meu pai, de trabalho. Tive essa discussão, saí, eu não bebo nem fumo, então exercício sempre foi uma coisa, foi minha válvula de escape. Saí e fui ter com o Faim no Bahia. Fui ter com ele, chego, aquilo ainda estava em obras, ele diz: olha, esta é a sala e eu gostaria que tu desses treinos funcionais. Entra na internet, mostra-me o tipo de aula que ele queria. Epá, tu só vais dar uma aula por dia, no máximo 2 aulas por dia. A aula são 750 meticais, nós temos aula até sexta-feira. Eu entrei na calculadora rapidamente. Para quem tem 750, 750 são 1.500 num dia. Vezes 10 dias são 15.000 meticais. 20, 30. 30, 45 mil meticais. Eu pus um pause. Depois ele disse: às vezes podes dar aulas à noite. Eu, estamos a dobrar. Então de 45 estão a dizer que eu posso chegar a 9. Pode. De vez em quando podes dar personal trainer. Quando é que se cobra personal trainer? Alguém me diz: 8.000 meticais. Eu, quantas pessoas eu posso ter? Pode chegar a ter 10 clientes. Eu, o quê? 10? 8? São 80.000 meticais, mas é que... Só como personal trainer. Exatamente isso. E aí eu comecei a perceber que às vezes a vergonha pode nos fazer perder oportunidades. Porque eu já estava a dizer não para aquela oportunidade. E lá eu fui aceitar. Comecei a dar aulas em 2018. Já fazia isso há muito mais tempo, mas para ajudar amigos. E nunca cobrei nada. E eu sempre tive problemas em falar de dinheiro. Tanto que muitas pessoas treinaram comigo sem pagar, porque eu não sou uma boa pessoa para falar de números, para falar de dinheiros, para cobrar. Eu sou a pior pessoa para fazer isso. E até hoje tenho problemas com isso. Era, porque agora existe uma estrutura por detrás do Neco que garante que essas conversas são tidas. Então, quem quiser vir treinar no The Williams Lab, por favor, venha organizado. Neco. É que a minha vida tem tantas histórias que até essa estrutura organizada tem uma história. Vamos para ele. E começo a dar treinos. No meio disso tudo, eu não gosto de fazer coisas que não sou formado, que não tenho conhecimento. Mas mais do que isso, essa pessoa chamada Faim, que também é uma pessoa que estuda muito sobre desporto, ele é formado em gestão e opera nessa área, mas ele sempre estudou, ele é instrutor spinning, o mais credenciado em Moçambique no spinning é o Faim Mohamed. Ele é instrutor de spinning, só para as pessoas terem noção. Ele dá formações de spinning pelo mundo. Então, ele, numa das discussões, ele chegou e disse: Neco, você é burro. Essa tua aula não tem qualidade.
Não tem nada. Isso depois de uma aula. E tinha duas lá que eram minhas amigas. E essas duas minhas amigas reclamaram da tua aula. Oh my God. Eu parei e processei. Não, eu não posso. E comecei a fazer uma introspecção para perceber o que é que falhou. Coincidentemente, 2 semanas depois, ele chega e oferece-me um curso de CrossFit para fazer. Eu lá fui. Não só fui o Coach Paca, foi a Marla, que já não tá nessa área, e mais algumas pessoas. E a verdade é que chegamos todos e chumbamos nesse curso. Chumbamos por causa de uma coisa muito simples. E isto é um conselho que eu também deixo para as pessoas. Nunca pensem que vocês sabem determinada coisa só porque já trabalham nisso. E a verdade é que chegamos lá, vimos coisas totalmente novas. Vimos que não era só a prática e tinha muita teoria, e o exame foi muito teórico e nós não sabíamos nada, não nos preparámos, essa é a verdade. Então, este momento tive que refletir. Ok, foi o momento em que o teu subconsciente, o teu consciente começam a idealizar a nova realidade, não só pela oportunidade, mas também a necessidade de adicionar valor à oportunidade. Exatamente isso. Então, alguém conseguiu investir em mim, eu não ia desperdiçar esse valor que a pessoa investiu. O curso era $1000, depois tinha o transporte, depois tinha a acomodação, e ele pagou tudo na altura. Ele e o ginásio pagaram tudo na altura. Ele não, mas sim como ginásio, que na altura era Ginásio Pau, e tinha a Elsa, que era dona do ginásio. Não posso esquecer de mencionar a ela, que foi uma pessoa que... Esses dois são pessoas com uma representação muito grande na minha vida. E lá teve o clique. Não, Neco, tens que voltar. E aí foi onde eu decidi, eu faço dinheiro com isto, eu tenho que investir em mim próprio. E é outro erro que eu vejo no moçambicano hoje em dia. O moçambicano, quando ganha, não quer investir nele próprio. Isto faz-me lembrar e recuar uma história quando começou a haver febre de fotógrafos em Moçambique. Houve uma altura que todo mundo era fotógrafo e eu sempre vou voltar depois a esta parte da vida do exercício físico, mas acabei sendo fotógrafo. É sério? Fotógrafo Como e é que foi videomaker. isso? Sim, muitos anos atrás. E tem piada. Eu não gosto de entrar nas coisas e parecer bobo. Tu Fazer vais umas a coisas só. fundo. E o que é que eu comecei a perceber? Todo mundo pisava no verdinho. Nós chamávamos de verdinho. Verdinho é um botão que tem nas câmeras que põe em modo automático. Esse botão vai ajustar o foco, vai ajustar o diafragma, que é a abertura da lente, tudo de forma automática. Então podes ter ruído quando vais ver as fotos e já não consegues salvar nenhuma foto. Porque nem sabes mexer com a abertura da câmera, da lente. Então as pessoas compravam uma lente 4.0, não tinham iluminação como nós temos aqui e não entendiam porque que a imagem estava escura. E quanto mais aumentavam no computador, aquilo ficava com mais ruído ainda. Então eu comecei a perceber desde já que aquilo fazia diferença. E na altura acabei indo fazer uma formação na Zeta Fotos. O professor já está falecido, Carlos Almeida, e comecei a trabalhar na altura com isso. Eu acho tão interessante o teu percurso porque tocas agora na fotografia. Para quem não entende o teu trabalho, até pode pensar que, uai, por que foi a fotografia? Mas, para quem entra para a tua página, já pode entender a diferença na qualidade das imagens. Nós agora que chegamos ao teu estúdio, até tivemos que roubar, passa a expressão, um dos teus, como é que se chama isto? Tripés. Tripés, porque isto também faz parte desta educação que tu foste recebendo. Ok? Eu percebi que filmar treino é o que todo mundo gosta. Então aqui tu vais encontrar muitos tripés. E eu faço muitas das vezes o trabalho de imagem. Agora já estou a chegar numa fase onde preciso realmente do miúdo que quero aprender para fazer, porque nós não podemos fazer tudo sozinhos. Chega uma altura que quem quer fazer tudo não faz nada. Essa é a realidade. Então precisas de, como tu falaste há pouco tempo, de aumentar a equipe e tudo mais. Então
foi mais ou menos isso que aconteceu. Ok. Na altura criámos a empresa de imagem, fazíamos coberturas de casamentos, etc, etc, etc. Espetáculos, muitos espetáculos, conheci muitos artistas, na altura angolanos, graças ao trabalho que nós fazíamos na altura, mas depois chegou uma altura que eu descobri que aquilo já não me deixava, não era a minha paixão. Gostava, sim, mas não era a minha paixão. Como é que nessa altura da fotografia ainda ao caminho da tua, eu posso dizer, para a definição do Neco, né? Como personal trainer, disse crossfitter, né? Crossfitter, bodybuilder, não sei como é que queres enquadrar isto. A tua personalidade, nós estivemos a conversar sobre isso, és uma pessoa que gosta de conversar com, né, as pessoas do seu meio, sabe criar relações, até tomando em consideração as experiências que tiveste agora que mencionaste com o trabalho que fizeste desde o tempo do ISPO, a trabalhar na clínica dos papás, certamente a interação com clientes também foi algo que te foi construído nesta experiência. Não és uma pessoa tão festeira. Como é que a tua personalidade casa com todas estas atividades que foste fazendo? Porque todas estas atividades requerem esta criação de comunidade. É um pouco controverso. A pergunta que eu vou fazer é diferente. Vou devolver a Alice. Ok. Alice, alguma vez estive num corte-bolo teu? Mas também sabes que eu não sou, Não, não sim sou ou não? muito festeira. Eu não me lembro qual é que foi o Ok. corte-bolo meu, mas não. Alguma vez estiveste em algum corte de bolo onde eu estivesse? Não, só estiveste Só em um num casamento que foi ano passado. Exatamente E era isso. especial. Ok. Exatamente isso. Era aí onde eu queria chegar. É assim, eu não sou uma pessoa com bateria social. Não, não sou. Mas sou uma pessoa que entendo que existem pontos onde tenho que socializar. É assim, é um pouco complicado porque mesmo em termos de relações afetivas, é um pouco complicado porque as pessoas olham e digam, né, como uma pessoa de história. Tu me conheces desde criança. Sim. E sabes exatamente que não é possível, né? Mas há pessoas que dizem, isto é uma história para este gajo fugir. Passa a expressão. Mas eu não sou uma pessoa, eu não consigo estar no aniversário, eu não consigo estar numa festa. Pegas o meu telefone e as relações com os meus irmãos, sempre tens uma história. Porque vai chegar, eu sou aquele que sou o primeiro a chegar, porque a hora de ir embora tem que sair. Mas isso é uma coisa. Agora, em termos de criar uma comunidade, de criar uma família, de criar uma equipa, ou seja, de trabalho, ou seja, de alunos, aí é outra coisa. Ok. Porque aí é uma coisa que eu sei exatamente o que as pessoas precisam. Eu sei exatamente como unir as pessoas. E sei como montar com que aquelas pessoas consigam ter uma convivência extra àquele espaço. Mas eu não ia estar naquele espaço. Vamos lá, ontem houve um treino aqui, depois do treino houve um aniversário, o aniversário das pessoas do mês de julho. Mas eu normalmente não convivo. Eu sabia que nós teríamos uma conversa muito interessante, Neco, porque I promise you, eu prometo-te que são muitos os muitos jovens que às vezes vêm bater a minha porta, são licenciados na sua maioria, e vêm dizer, tu trabalhas no sítio X, vai lá meter o meu CV. E às vezes entristece-me porque eu tenho que devolver a seguinte mensagem, que eu não sou dona da empresa. Eu também estou lá como trabalhadora ou empregada, vamos usar essa expressão. Mas aperta-me tanto quando tu olhas para jovens que têm tanto potencial. Mas às vezes, muitos deles, primeiro porque não acreditam que podem criar algo que está dentro deles. Alice, permita-me te favor, cortar. à vontade. Né? É que estás a começar outras conversas e aqui vai ser complicado. E eu quero te explicar porquê. Esta parte que tu disseste de muitos jovens que vêm bater portas, entregam-me currículo, eu não sou dono da empresa. Eu tenho uma mágoa muito grande com jovens moçambicanos. Incluindo eu? Não, no geral. E eu vou te explicar porquê. E eu quero que percebam muito bem. Algumas pessoas vão parar e vão dizer, esta de certeza deve ser um filho mimado que tem um pai ou com condições. Não, meus pais não são pais com condições. Não, porque foi criado, quem me conhece sabe. Viu a começar a Exatamente isso. O que eu queria deixar é que a maior parte das pessoas não quer trabalho, quer emprego. 90%. Esta parte que nós estamos a falar da missão é extremamente importante casar com isto. As pessoas querem emprego, não querem trabalho.
o moçambicano quer salário no fim do mês, o moçambicano não quer trabalhar. E isto, não, vou ser criticado, vou, mas eu quero que cada um... E é importante este teu programa, esta tua plataforma. Eu nego muitos podcasts, de seja lá o que conversa, mas nego mesmo, porque não entendo o propósito deles. E eu não quero estar sentado a gastar latim para nada. Sim, ok? e depois fazemos os cortes bonitos, mas a mensagem Exatamente central, isso. ok. O que eu quero tentar dizer com isto é assim, eu também condeno um monte de coisas, eu tenho que pagar imposto, por que eu tenho que criar o meu negócio, eu tenho que comprar o meu material, eu tenho que trabalhar duro para depois ir pagar impostos, e esses impostos eu não estou a usufruir, porque eu não posso ir ao hospital de Estado e ter assistência médica de qualidade. Ok? E entre muitas outras coisas, estradas não estão em condições, o lixo não me é retirado. Há um monte de coisas que aquele imposto que eu pago deveria de voltar nesses serviços ou para outras pessoas mais favorecidas. Eu ainda ia entender se eu que posso pagar um hospital médio privado, não posso pagar os dos mais altos, vou entender que aquele serviço sirva para aquela pessoa. Mas eu tenho familiares que vivem em Gondola. E aqueles são irmãos diretos do meu pai, vivem em Gondola. Eu sei a dificuldade que aqueles meus familiares sofrem. E o Estado não assiste a estas pessoas. Então, o que eu estou a dizer é, apesar de eu criticar o Estado, eu não concordo com a narrativa que o Estado não cria emprego e as pessoas têm que sentar e ficar à espera de tudo. Senhores, onde há dificuldade, há oportunidade, ponto final. É isso que nós temos que perceber. Primeiro temos que identificar em cada zona, em cada bairro. Agora fica uma moda. Eu entro no Xamanculo, que é o bairro dos meus avós, e aquilo é barraca, 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 direita, esquerda, e todo mundo tem uma barraca lá. O que é que está a acontecer? Estamos a desenvolver mais bêbados do que outra coisa. Estamos a desenvolver mais drogados do que outra coisa. Claramente que o país tem mais fábricas de bebidas do que de medicamentos ou do que de alimentos? Tem. Mas é isso que nós temos que dizer. Existe um problema e a partir desse problema nós podemos arranjar soluções. Simples quanto isso. Então estás a dizer que é tempo do jovem acordar e tomar a iniciativa de fazer acontecer. É isso. Infelizmente, o que tu vais ter é que vamos começar a dizer, falaste há pouco tempo das taxas, etc. A maior parte dos jovens vão sempre dizer, mas eu não tenho o capital inicial para começar. E é por isso que eu insisto na tua estruturação ou na tua estrutura. E é aí onde vamos. Pronto. Ok, o NECO vai ter com o FAI. O FAI Que já pode havia dar. investido em ti. Exatamente isso. Ok. Ele depois começa com aquilo que ganha, que não era pouco. Começa a fazer formações sozinho, em musculação, formações de nutrição, formações. Nunca mais íamos acabar em falar das formações ginásticas, ginástica desportiva, ginástica artística. É muita coisa. Preparação física de atletas de alto rendimento, tanto para futsal, basquete, todas as modalidades de desporto no geral. Eu sou condicionador físico, arrisco-me a dizer que nós temos professores de educação física aqui, mas não temos preparadores físicos formados com formação específica para condicionamento físico de atletas. E se tivermos, provavelmente estão escondidos. Não, eu particularmente arrisco-me a dizer que não temos aqui ainda no país. Temos pessoas que entendem de desporto, pessoas muito boas realmente, mas não são pessoas com a formação específica para isso. Neste momento, acredito eu, se não estiver em erro, e peço perdão se estiver em erro, que sou o único neste momento. O que é que eu tenho a dizer? É que depois o NECO vai trabalhar nisso, mas entra o Covid. Entra o Covid e este é o momento mais importante para a virada. No Covid, o que é que eu descubro? É que eu estava numa faturação que oscilava de 90 mil a 115, 120 mil. Tinha as minhas poupanças, tinha. No ginásio como instrutor, porque o ginásio tem realmente um monte de coisas que a pessoa pode fazer. E aquele momento é um momento de viragem porque eu saio dali para zero. Por quê? Porque eu dependo de dar treinos. Eu dependo de dar treinos. E naquele momento era incerteza. As pessoas ficam em casa. Existe o online, mas no online já não podes cobrar aquilo que cobravas no presencial. Não tem equipamento, não tem muita coisa. E aquilo foi eu ter que parar e dizer quem o NECO tem que ser, o que eu vou ser daqui para frente. E se esse Covid não desaparecer tão já?
Graças a alguém que eu chamo de minha madrinha, parou e disse: Olha, estás a perder, tens muito talento, tens um quintal em casa, por que que tu não começas qualquer coisa? Não tenho material lá. Desculpa, tens muita formação, não precisas de material. E aquilo deu-me um clique. A pessoa acordou, clicou e disse: Tá bom, vem para minha casa. Nós os dois temos boa relação. E lá em casa eu dava treinos a ela e o esposo. No início, que era a Carmen e o DJ Fire, Ok. ia dar-lhes treino em casa. E com o andar do tempo, o número começou a crescer. E ela sempre agitava, mas Carmen disse: "Mas, Neco, abre lá a tua coisa. Estamos com problema A do Carmen é uma mulher Covid." de muita visão. Exatamente isso. É uma pessoa espetacular. Eu só posso dizer isso. É uma pessoa a quem eu devo extremamente nesta vida. Não é à toa que é minha madrinha. Então, Não, pronto. interessante que não a conheço pessoalmente, mas tenho pessoas muito próximas que têm boa relação com ela Não, e nós conseguimos ver a conquista e o crescimento do casal. Ah, coisas muito bonitas e muito grandes eles estão a alcançar, mas em parceria. E nós conseguimos entender que visionários, quando se encontram, não tem como não dar certo. Então, imagine que eu tive força de pessoas que descobriram a sua missão. Ok. Tive força de olhar para o DJ Fire e perceber como é que uma pessoa com uma profissão igual à minha, que é hostilizada, consegue Exatamente. estar ali. Você vai fazer o quê? Desculpa, vou usar essa expressão, perdoe-me por usar essa expressão. Mulato DJ vai fazer o quê? Meu Então Deus. estão a ver o que é isso. E somos pessoas hoje que temos o nosso próprio lugar, conquistamos o respeito na base daquilo que fazemos. Sim. Então aquilo foi começar no meu quintal, o meu quintal estava destruído. Vou partilhar as fotos se quiserem depois, pôr a rolar. Muxanga. E a verdade é que comecei num quintal destruído com aquilo que eu tinha, que era quase nada. As pessoas foram aumentando. Eu lembro-me que tive muita gente próxima a dizer-me: Mas tu achas mesmo que os teus clientes vão vir para esse teu quintal podre assim vir treinar contigo? Tive pessoas próximas a dizer: Não faz isso, estás a perder teu tempo. Epá, volta lá a exercer. Epá, faz lá outra coisa, mas isso estás a fazer. Epá, tive tanta gente a dizer-me o que eu não podia fazer e que não deveria fazer. E a verdade é que, no fundo, primeiro sou grato a todos os meus clientes, porque Que aqueles meus clientes acreditaram. acreditaram. E sabes, hoje quando eu paro de, poxa, aquela gente era corajosa. No quintal da minha casa eu não tinha uma casa de banho em condições. Foi por isso que tu disseste que quando eu perguntava sobre o tipo de relacionamento que tens com os teus clientes, tu dizias: Olha, disse, a partir do momento em que eu abro a porta do meu quintal para ser personal trainer e a pessoa entra para o meu quintal e eu fecho a porta, tu não sabes o que é que pode, ou posso dizer assim, a que riscos aquela pessoa está exposta. Requer muita confiança para me entregar a este tipo de, posso dizer, de serviço, né? E é esta a diferença que os clientes fazem na tua vida. Clientes que agora são família. Não, é exatamente isso. Mas aí é que está a linha tênue. Eu nunca posso esquecer que essas pessoas são São clientes. clientes. São meus amigos, Sim. são pessoas que eu respeito muito hoje em dia, mas são pessoas que, acima de tudo, eu devo a minha vida. Eu devo a minha vida porque todos os passos que eu cheguei aqui, tudo teve dedo de um cliente, de um amigo. Então, epá, aquilo foi abrir o espaço, parar numa altura, porque eu só tinha relva de qualquer maneira no meu quintal, tive que pôr o primeiro chão, depois o chão partia-se toda hora, depois aumentaram o número de clientes, voltaram a pôr chão, pôs uma chapa por causa dos dias de chuva. Chegou uma altura onde saio dessa chapa, passo a pôr uma cobertura de laje no quintal todo, cobri e comecei a comprar cada vez mais material. Este é outro problema que o jovem tem que entender, não pode ser chapa ganha, chapa gasta. A pessoa tem que Tem que saber começar a fazer serviço investir. e continuar a investir. Então, o material que eu tenho aqui não foi do dia para a noite, levou anos para chegar. Então, o que eu estou a dizer é que foi começando aos poucos, foi focando todo dia naquilo que era o que eu gosto de fazer, acima de tudo tenho paixão, que o negócio foi crescendo. Então, e é nisso das boas relações, porque aí vou remete àquilo que tu falavas logo no início, se vocês forem fazer um match com a conversa que tu dizias, que tu falaste que talvez se eu tivesse dado
um espaço para o futebol foi isso. O espaço do futebol apresentou, por exemplo, o Fahim. O Fahim foi a pessoa que me fez. É para tu perceberes como aquela ligação lá atrás serviu para uma coisa. Se tu me perguntares como jogador de futebol ou como treinador de futebol tu ganhaste dinheiro, eu não ganhei dinheiro. Mas se tu perguntares a maior parte dos jogadores do meu tempo que recebiam dinheiro, que eram mercenários, o que é que fazem da vida? Muitos estão desgraçados. Como é que transacionaram aquele Exatamente talento isso. ganho? Exatamente isso. Isso acontece até hoje com os jogadores de futebol, porque as pessoas não sabem potencializar. Futebol é uma escola de amizades. E o número de amizades que tu fazes no desporto, tu tens que perceber que mais à frente vão te abrir portas. Mas isso também tu tens que estar focado, perceber, porque aquilo que é o teu momento de viragem aparece em 2 segundos e tu tens que saber observar que é aquilo que eu amo e que é aquilo que eu pego. Então, se naquela chamada o Fahim não tivesse me ligado a segunda vez, não tivesse me convidado para ele, talvez eu tivesse negado. E se eu tivesse negado aquela opção, o Neco Deus não estaria aqui. Ah, não, Deus tem várias formas. Não. Mas pode não ter sido na mesma dimensão. Exatamente isso. Então, o que eu estou a dizer é, às vezes nós recusamos oportunidades que estão ali na cara. Ou seja, quando dizem, às vezes aparece muita piada. Deus, eu quero um marido. Manda-te um marido que fica todos os dias. Não há isso. Ao menos manda-me lá um agitado. Esse aqui é muito parado. Já negaste aquilo que ele mandou. Porque era aquela a tua sorte que tu tinhas. Então, às vezes, nós deixamos determinadas coisas passarem das nossas orações, daquilo que pedimos, porque não sabemos reconhecer o momento. Porque queremos uma coisa que a pessoa X está a dizer, não, tu mereces melhor. Ou porque a pessoa Y está a dizer, porque não tem que ser assim. Estamos a ver, não. A vida é individual. Uau. Neco, eu vou pedir para fazer uma pausa, assim posso mandar um recado especial para todo o missionário que acompanha este momento. 3 fatores foram aqui referenciados. Nem todos nós vamos ter a oportunidade de viver a nossa missão no tempo em que nós queremos viver. Por vezes, vamos ter que ter uma caminhada extensiva e talvez, para além da caminhada, vamos passar de um ponto para outro que parece não ser a missão que vem no nosso coração. Mas se você tiver tempo para buscar entender, primeiro, qual é a sua missão, refletir em torno disto. Segundo, ter posso dizer, um acervo de relacionamentos, para não dizer um networking acertado, de pessoas que lhe podem impulsionar, até pessoas que lhe vão criticar. Você pode perder aquela que é a palavra-chave que lhe vai fazer ter a certeza que você está a caminhar onde devia caminhar. Capacitação é um terceiro ponto. Embora saber o que é que nós gostamos, o que é que nós ambicionamos, não significa que nós não devemos continuar a busca daquilo que é o conhecimento que nos vai tornar capazes e, acima de tudo, melhores para desenvolver ou desempenhar a nossa missão. Continuem ligados, este é o podcast Understanding Your Assignment. Nós, para além desta plataforma viva, que é este podcast, nós trazemos ferramentas de apoio para todos vocês, jovens que dizem, eu estou perdido. Nós temos a fórmula. Fique mais tempo conosco, nós estamos já na reta final com a conversa com The Williams Lab. Não com o Lab, mas com o mentor, com o visionário desta obra. E vamos fechar acho que ainda com os segredos chaves de como é que tu chegaste aqui. Neco, The Williams Lab. Quando é que nós chegamos aqui? The Williams Lab. Então, como eu estava a dizer... Estávamos a falar sobre relacionamentos. Exatamente isso. Então, no momento em que eu passo para o meu quintal, tive vários clientes que viraram amigos. E se eu tiver, vou evitar citar nomes, já citei da minha madrinha, mas não vou citar porque realmente são vários. E as pessoas se conhecem porque eu sou extremamente grato a cada uma destas pessoas. Ninguém entra na nossa vida por acaso. Isso eu comecei a aprender depois de alguns anos. Todo mundo tem uma participação importante. Até mesmo aquela pessoa que te lança a pedra. Obrigado. Eu ia falar exatamente isso, sabes? Alice, às vezes é aquela pessoa que eu vou por uma questão muito, muito interessante. Eu estou a conhecer a Alice, quero ter uma relação com a Alice de namoro. A Alice está traumatizada e depois começa-me a contar e eu tive que só me tratava mal, só fazia, sabes? Eu acho extremamente interessante porque essa pessoa teve um propósito na tua vida. E tu tens que perceber que essa pessoa ensinou-te
a perceber o que é que tu não aceitas. Exatamente, O que é criar que tu... limites. Exatamente isso. Então, eu acho que todo mundo tem. Eu, particularmente, todas as minhas relações, aprendi alguma coisa. E sou extremamente grato a cada pessoa. Eu não consigo ficar com mágoa, ou seja lá o que for, porque há hábitos meus que talvez se eu não tivesse tido determinada relação, eu não teria aprendido. Até regras de etiqueta. Ok? Há coisas que eu aprendi a ver, porque se nós formos a ver a todos, ex-namorado ensinou-te a fazer isto, ou fazia isto e tu começaste a ter esse tique, por causa... Todos vão nos ensinar alguma coisa. Ok? Então eu acho que toda relação que nos passa na vida, nós temos que estar atentos ao que A quer. que nós vamos receber. Exatamente isso. E isso eu acho que é o mais importante que os jovens têm que começar a perceber hoje em dia. Eu acho, se me permites cortar um bocadinho, sem querer estender, e é interessante que esta manhã eu recebi um telefonema de uma amiga que já não via há muito tempo. Lembro-me que a pessoa disse: Ah, fizeste bem de sair de um relacionamento tóxico. Eu disse: Por que que todo desta geração é sobre toxicidade? Acho que é assim que se diz. Por que que vocês não entendem que duas pessoas adultas, conscientes, podem chegar à jornada e dizer, sabes, tu estás a ir para lá, eu estou a ir para lá. Agradeço-te muito pelo que me ofereceste, mas acho que a minha caminhada é melhor assim e como tu não queres vir aqui, vamos para lá. Como estavas a dizer, nós aprendemos muito de todas as pessoas que passam pela nossa vida, só que infelizmente eu sinto que a nossa geração não está preparada para assumir que eu aprendi muito com o Neco. Não ficou até onde eu queria que ele tivesse ficado, mas aprendi. E pode ser também uma deixa muito importante, porque ao longo da nossa missão, seja como empresário ou como colaborador, nós sempre vamos ter pessoas que vão trazer algo, uma chave, uma palavra ou um novo hábito que vai ser importante no uso daquilo que nós queremos fazer na nossa missão amanhã. Mas esta pessoa não vai ficar para sempre. Isto é extremamente interessante porque no meio disto eu trabalhei no física, eu trabalhei no Power. Power está junto com física. E no Power, quando estávamos no Bahia, a dona era Elsa Mutemba, que é uma pessoa que em algum momento eu tive que deixar trabalhar para ela, pós-Covid, para trabalhar para mim. E é assim, muita gente entendeu mal isso, tanto que eu tenho boa relação com física até hoje. Ou seja, eu mesmo abrindo o meu espaço, hoje tenho as portas abertas, quero acordar e dar uma aula no física, eu vou. Não é por te tornares concorrente que te tornaste inimigo. Exatamente isso. Então, era isso que eu queria te dizer, disso que estás a dizer. Houve um momento conturbado, que ali turbulento, sim, houve, porque as pessoas não entendiam como isso podia funcionar. E os clientes do físico, às vezes vêm, treinam aqui, às vezes eu pego todos e vamos para lá. Um exemplo que nós podemos dar é isso. Eu não quero tribalismo, então não vou falar das nacionalidades, mas se formos à Baixa, vocês vão entender que tem muitas lojas, uma lá de outra, que vendem roupa. Às vezes Ou sapatos iguais. E às vezes não são do mesmo dono, mas são do primo, do amigo. E tu chegas e dizes: quero este sapato, este eu não tenho nesse teu número, vai para naquela aquele loja lado. ali ao lado. São Ok. eles que te recomendam. Ok. Aqui em Moçambique, raramente vais encontrar um personal trainer que vai te dizer, ou um ginásio que vai te dizer: ah não, tu vives naquela zona, então procura lá ginásio X, vai treinar lá, eu acho que é mais perto. Porque faz lá as contas, o dinheiro de combustível, mais a mensalidade. Então, em vez de tu parares de treinar por completo, poupas o dinheiro de combustível e vais treinar ali. Eu lembro-me que fizeste isso quando estávamos a conversar e eu disse, olha, estou com os meus joelhos, passo a expressão, rebentados. E foi a primeira vez que me mencionaste, Alice vai ao fisiasta, é assim que se diz? Na altura, eu fisioterapeuta. Fisioterapeuta, pronto. Então fui ao fisioterapeuta, bom, não vou mencionar agora o nome, mas fiz lá consulta, etc. E como estavas a dizer, nem sempre é regular. Então, o grande problema, aí voltas para outra coisa, é que nós achamos que porque temos que ficar com tudo. Então, aí é que está o maior problema de nós continuarmos a não nos desenvolvermos. Nós não conseguimos passar negócio para o nosso amigo. Dificilmente tu vais ver uma prima que faz bolo a passar cliente para outra que faz bolo. Porque acha que vai perder o cliente. Então, nós não temos a capacidade de confiar naquilo que é o nosso trabalho. Então, voltando naquilo que foi a criação disto, há uma premissa maior.
Eu fui educado com a minha mãe, com a que eu admiro muito, e eu acho que ela sempre foi uma pessoa honesta. É o que eu sou, eu não roubo de ninguém, ok? Eu não roubo de Integridade. ninguém. Eu sou aquela pessoa que não põe dinheiro à frente de qualquer coisa. E é aquele ponto que eu explicava que eu tenho problemas em falar de preços. Foi aí onde a Juba, que é a Jovita, que já esteve no podcast, Já. é minha cliente até hoje. Ela simplesmente acordou um dia e disse: Tu já não vais falar com cliente nenhum. Ela não faz parte da minha estrutura empresarial, mas ela simplesmente chegou e disse: Nego, desculpa, Ok. eu vou começar a exigir os teus clientes a mensalidade porque ficam 3, 4 meses sem te pagar. Ok, então ela adicionou valor a uma estrutura já montada e ela percebeu-se de um gap. Ok. Exatamente isso. Ela sabe que o coach. É aquilo que eu disse no início: eu sou coach, eu não sou dono do negócio. Ok. Eu não gosto dessa parte. E se esquecerem, melhor para mim. Eu gosto é de dar treino, a minha missão é transformar vidas, a minha missão é salvar vidas, a minha missão é pôr as pessoas ativas e, acima de tudo, garantir. Porque assim, há uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro. As pessoas dizem: quem treina vai morrer na mesma, igual a quem não treina. Cuidado. A qualidade de tempo e de vida é diferente. Ok. Ok? À medida que nós vamos envelhecendo, uns vão precisar de ajuda e outros não. Uns vão precisar de andar com bengala e outros não. Quando chegarmos no hospital, a mesma doença que uma pessoa Que saudável treina. e que treina vai digerir aquela doença é diferente de uma pessoa que passa a vida a perder noites no álcool e sedentária. Ok. Podemos apanhar o meio termo? Podemos. Então, a minha missão é, muitas das vezes, explicar isso e Transferir levar este conhecimento. exatamente isso. O dinheiro vem como consequência do bom trabalho que eu tento prestar. Yeah. É isso que as pessoas têm que perceber, que nós temos que investir em nós mesmos, no nosso conhecimento, na nossa formação e na qualidade daquilo que vamos entregar aos nossos clientes. Se nós não conseguirmos entregar isso, vai ficar complicado, difícil ou até impossível nós E eu conseguirmos. ia adicionar, não querendo fazer, mas não tenho como não. Assim que nós chegamos ao The Williams Lab, nós entendemos a estrutura que está por detrás. Primeiro, vocês têm um edifício e acho que tem que se pagar uma renda, certamente. Mas entrando para o lab, tu já consegues ter uma dimensão da estrutura que existe, a higiene, o pessoal que nos recebe, as máquinas que, na minha opinião, de muita qualidade que deu para ver. Tu tens quantas salas aqui? Eu aqui tenho duas. 2 salas. Tenho 2 salas para treino e uma que tem montagem agora para fisioterapia. Oh, uau! Eu lembro-me, desviando a conversa e entendo para este ponto, que estiveste há pouco tempo no Brasil. Bom, já temos mesmo a fechar a entrevista, mas vamos lá. A entrevista não, a conversa. Muxanga, a conversa, não entrevista. Lembro-me que estiveste há pouco tempo no Brasil, foste recebido. Queres explicar um bocadinho desta experiência? Faz parte dos teus estudos? O que é? Ok, eu sempre que ponho, é assim, felizmente ou infelizmente, eu sou o meu próprio patrão. Então, eu tenho 2 caminhos. Ou iludir as pessoas que sei muito, ou continuar a estudar para continuar a entregar qualidade. Ok? Igual a mim, eu vejo uma pessoa com respeito muito, sem querer inferiorizar os outros, porque eu acho que online muita gente estuda, mas igual a mim, quando eu digo igual, é no sentido de buscar formação. É o Ivan Mabunda, quem eu gosto muito de conversar com ele, é uma pessoa que estuda caminhos totalmente diferentes, mas é uma pessoa que estuda muito. E era uma pessoa extremamente importante um dia teres nesta conversa. Ok, se nos conectares, nós depois... Eu consigo e são... Mas pronto, voltando ao ponto quando eu estive no Brasil, eu tento organizar as minhas férias com formações. E o que acontece? Mais uma vez voltamos à piada de como a conexão do futsal Futsal. vem aqui. Então é muito no princípio, sem antes de ter a dimensão do qual é que seria o Exatamente isso. É que coincide que em 2021, 2022, 2021 eu sou convidado com o Faruquito para ser o preparador físico da seleção de futsal de Moçambique. Ok, uau! Exato. E a piada é, o Faruquito e eu nunca fomos amigos.
sempre fomos adversários na vida. Nunca se tínhamos sentado 2 minutos para conversar. Mas era uma pessoa que eu gostava da maneira como ele se entregava para o conhecimento e para o saber. E quando todo mundo estava ali a criticar, quando ele deixou de ser treinador da Liga Muçulmana, Eu lembro-me sim dele, agora sim, exatamente agora isso. fiquei uma fixe. Eu fui ele se zangou-se numa discussão do grupo e saiu do grupo. Eu fui ao PVT dele e disse, sabes, Faruca, eu gosto de ver como tu estudas e tu ainda vais longe. No dia que tu fores selecionador de Moçambique, não esqueças de me chamar para ser preparador físico. Até lá eu vou continuar a estudar. E foi assim mesmo, na brincadeira. Mas isso foi em 2015 ou 2014, se a memória não me traz. Conexões. E em 2021 eu recebo uma chamada. Neco, tudo bem? Lembras daquela conversa que tivemos no WhatsApp que não durou mais do que 8 linhas? Eu, qual? Que tu dizias no dia que eu for treinador para... Ah, eu sim, lembro. Ok. A partir de hoje és o preparador físico da equipe de futsal. Uau, E foi da assim. equipe de futsal A seleção de da Moçambique. seleção de Moçambique. E foi exatamente assim. Foi um Então, pequeno gesto que trouxe uma grande oportunidade. exatamente isso. Então, daí para frente fomos trabalhando. Fomos à Tailândia. Na Tailândia eu conheci o Bruno, que é um fisioterapeuta sediado em Barcelona. Ele é brasileiro. Que tivemos a trabalhar juntos. Ele fazia parte da fisioterapia. Eu era o preparador físico. Criamos uma boa relação. Fui depois a Barcelona a convite do Bruno para fazer uma formação que falava de recuperação, fisioterapia, essas coisas todas, prevenção de lesão, etc. Fiz a formação e lá foi o Kleber. O Kleber é o dono da Clean Sport Brasil e é o fisioterapeuta da seleção de futsal do Brasil e da seleção de futebol 7 do Brasil. Então, o Kleber Brabão foi a pessoa que esteve lá comigo e nessa viagem ele convida-me para conhecer a estrutura da Clean Sport Brasil, porque aquela era Clean Sport Barcelona. Convida-me para conhecer e pediu-me para ir fazer uma formação lá com eles, uma imersão. Eles chamam de imersão, que é perceberes como é que é a vida da Clean Sport Brasil, teres formações. Então, e eles tinham uma casa logo ali atrás. Fizeram um plano de formação, tudo mais, fizeram um plano todo de estudo, de aprendizado e foi uma experiência incrível, porque aquilo era dormir na casa atrás, acordar, Direto entrar, para o- ficar o dia todo a ver as sessões de fisioterapia, aprender, ir registrando, ver como é que funciona a gestão da própria Clean Sport, que é uma estrutura enorme, e aquilo deu-me uma visão para aquilo que eu quero ser nos próximos 5 anos. ok, Eu quero continuar a crescer e já sei para onde eu quero ir, direção. Então, uma das coisas que eu digo aos ouvintes é direção. Todos nós temos que ter direção para aquilo que queremos ser. Eu tive uma visão e direção quando era PT. Que PT, eu atendo até 10, 20, 30 pessoas. Mas e depois? Vai chegar uma altura que eu só tenho uma opinião, ou uma opção, que é criar uma equipe de trabalho para ter mais clientes, senão eu moro na faturação. Esta direção, podemos dizer que também te foi trazida pela exposição que tu tiveste, porque eu imagino que na altura, como PT, foi necessário estares exposto àquela oportunidade para saber o que é que um PT poderia, posso dizer, alcançar fora do teu mindset inicial. Depois tiveste esta proximidade com Kleber, e posso chamá-lo assim desta maneira, e estes treinos que te foram lá dados ou providenciados também abriram-te uma nova visão para aquilo que é o futuro. Será que eu posso dizer que a exposição ao local e ao conhecimento direciona-nos? Principalmente ao conhecimento. Por que eu quero te dizer principalmente ao conhecimento? Porque nós podemos estar expostos a locais com muita gente que pode alavancar-te, mas nós não termos as mesmas oportunidades. Ok. Igual a mim, eu tive outros colegas que eram personal trainers, formados em educação física, com mestrado em educação física, mas que até hoje não têm uma direção. Por quê? Porque o conhecimento é limitado muitas das vezes porque as pessoas ficam numa caixa e às vezes porque não é paixão, fizeram aquela formação Pela necessidade. e exatamente Yeah. isso, quando poderiam crescer nesta área. Então, o que eu quero dizer é que as pessoas têm que ter paixão, as pessoas têm que ser íntegras
Principalmente a integridade da pessoa e a pessoa mostrar, eu não vou te mentir, eu quero emagrecer 10 quilos sem fazer muito esforço. Eu quero emagrecer a barriga, mas quero manter minha bunda e a coxa. Eu tenho que ser honesto e te dizer que isto não é Não é possível. possível. Ok. Isto não é possível. Talvez com procedimento estético ou genética. São pontos que tu tens que perceber. Então, o que eu ia dizer é exatamente isso. Muita gente ficou a moda do networking. Não compre ideias de networking quando no fim da história esse networking não vai agregar valor. Ok, Não right. tem histórias de pessoas que realmente começaram de zero até ali, Sim. ou pessoas que não têm gestão de alguma coisa própria, palpável, para te dizer que vão te ensinar aquilo. E tu Certo. vais pagar mentoria. Paga 2.000 meticais para eu te ensinar a fazer o primeiro 500 meticais. Não é possível. Como é que Se tu estás a tu não fazer tiveres isso? conhecimento e se tu não souberes o que é que tu queres naquela mentoria, o mentor vai chegar lá, vai te dizer o que ele pode, mas tu não vais ter a Exatamente capacidade de fazer esse é o perguntas. primeiro erro. Então é aí onde as pessoas têm que perceber que não é possível. Neco, já estamos na reta final da nossa conversa. Foi muito bom, de verdade, foi inspirador conversar contigo. Mas eu quero só trazer 2 pontos. Os meninos estão lá atrás das câmeras a dizer: Ei, já ultrapassamos a cota, mas vamos fazer os cortes necessários para garantir que passe tudo. O que é que. Assim, tu ganhaste vários prémios, mas eu quero falar deste último, o mais recente, que é entrar para a semifinal dos Rebels, ou no Rebel Renegades Game, na África do Sul. O que é que significou para ti e para a tua equipe? Bom, significou um marco extremamente importante. Eu vou explicar porquê. Porque CrossFit não é uma coisa antiga no nosso país, é uma coisa nova. 2, porque é assim, não é algo que nós somos fortes e nós estamos ainda a entrar. Então, chegar lá, só chegar lá, foi uma vitória muito grande para nós, porque nem sonhávamos entrar lá. E para mim foi mais ainda porque assim, eu já tinha posto, tem uma placa aqui que é da Jessica Obice e tem outra que é da Williams Lab. A Jessica Obice foi a primeira atleta moçambicana a chegar às meias finais do CrossFit, que é uma das fases mais altas antes do Mundial. E pronto, ela chegou lá com excelência e conseguiu por 3 anos. Mas depois disso, além de eu ensinar as outras pessoas, eu tive uma meta que foi dizer: eu quero entrar lá como atleta e ver se isso funciona comigo mesmo, a minha metodologia. E foi aí onde eu próprio treinei, eu próprio disse que queria ver se eu conseguia estar entre os melhores de CrossFit e consegui estar lá com os outros meus colegas. Não foi mérito meu, teve uma atleta do Massa Dura que também esteve conosco, que foi a Agda, uma pessoa espetacular, esteve conosco já acima dos 40 e tal anos e que teve uma prestação fantástica. E, inclusive levar clientes meus que pagam uma mensalidade e mostrar que podem a treinar como pessoas normais ter um desempenho de atleta, que foi o caso da Ivanilson, que foi uma atleta que é minha cliente aqui, mas que conseguiu estar lá. Então foi um marco muito importante para mim como coach. Ok. Neco, obrigada. Queremos pedir que deixes uma mensagem. Bom, eu fui indisciplinada porque eu devia ter trazido o nosso notebook de mensagens, mas eu vou fazer questão de trazê-lo para que tu deixes uma mensagem para os missionários. Quero que deixes uma mensagem para todo aquele jovem que diz: eu tenho um sonho, eu entendo a minha missão, ou talvez até não, mas eu quero viver a minha missão. Ok, o meu conselho é um pouco. Vou tentar encurtar. Identifiquem aquilo que vocês realmente amam em fazer. Não existe nada que vocês amem que não haja mercado. E eu vou vos dar exemplo. Eu sei fazer torrar amendoim, eu posso fazer martortor, eu posso pegar aquele amendoim. Imagine amendoim. Senhores que vendem amendoins, vocês me cansam por uma questão muito simples. Nenhum de vocês é capaz de inovar na caixa que dá amendoim. Façam dinheiro, vão para um sítio onde imprime, façam uma caixa bonitinha com o vosso nome, uma coisa mais limpa. Aquilo vai subir o vosso valor e vão vender aquilo. Então é tão simples como
além de vocês perceberem a vossa missão e aquilo que vocês gostam de fazer, começarem a perceber como é que vão fazer diferente. As pessoas que faziam filmagem comigo na altura perceberam que existe um mercado muito grande nas conferências, nas publicidades para empresas. Há muitos concursos públicos para isso. Há muitas ONGs que precisam de registrar. Então, o que eu estou a dizer é: há espaço para tudo. Este país tem muita dificuldade e nós temos que saber encontrar oportunidade nessas dificuldades e ponto final. Então, tudo que eu peço às pessoas é: sejam pessoas abertas ao conhecimento, procurem ver o que é que se faz nos outros países e implementem. Não tenham medo de errar. E atentas à oportunidade. Exatamente isso. Missionários, assim ficou a nossa conversa com Enéas Arthur Williams, coach NECO, visionário da Williams Lab, que é este espaço que está aberto para receber a todos aqueles que têm um interesse em não só adotar uma nova postura física, mas também ter melhor conhecimento de como é que o seu corpo funciona e até onde o seu corpo pode chegar. NECO, plataformas para que se possam, ou melhor, para que possamos encontrar os teus produtos, os teus serviços. Particularmente na página do Williams Lab, no Instagram. Lá vão apanhar todas as informações, todos os contactos, para que as pessoas possam ter acesso a mim, ou a minha página de Instagram pessoal também, que é Enéas Williams. As pessoas podem conversar comigo. Eu sou uma pessoa, demora a responder, mas sou uma pessoa muito porque está sempre ocupado. Muito aberta a estas coisas. Thank you. E um beijo a todos vocês, um grande abraço. Até o próximo podcast, que promete muito, mas muito conteúdo. Muito conteúdo, não só informativo, mas inspirador, de missionários que vivem a sua missão todos os dias. Até já.